Cavaleiro dos Sete Reinos é um sucesso. A segunda temporada já tá em gravação a todo vapor e tudo indica que não vai demorar muito até que ela vá ao ar. O que talvez pode pegar algumas pessoas de surpresa é que, no segundo ano da série, nós teremos uma renovação total do elenco. Além do Sor Duncan e do Egg, é lógico, mas ninguém que nós vimos na primeira temporada deve aparecer de forma recorrente. Então, sem spoilers do que vai acontecer, eu vou te contar quem são os personagens dessa nova história, que se baseia na novela A Espada Juramentada, conforme publicada no livro O Cavaleiro dos Sete Reinos. Uma história que, originalmente, como nós vimos aqui, foi publicada em 2003 na antologia Legends 2. A história se passa um ano e meio depois dos eventos que nós vimos na primeira temporada. Quando começa, o Sor Duncan está servindo em Pouso Veloz, a sede da Casa Osgrey, lá na Campina. É uma casa muito pequena, liderada por um cavaleiro solitário chamado Sor Eustace, ou Eustácio, né, no bom e velho português. E nós vamos começar por esse cara. É um homem já mais velho, só que ainda bastante orgulhoso, eu diria até bonitão. É aquele tipo de cara que vive no passado. Ele é descrito com um bigodão bem grosso e os cabelos brancos. Os olhos, de um cinza muito pálido, carregavam uma tristeza constante, como se ele estivesse sempre olhando para algo que já perdeu. E de certa forma, ele estava mesmo. O velho era orgulhoso demais do passado da Casa Osgrey. Ele falava das antigas glórias como se elas ainda estivessem ali, esquecendo que os grandes anos já tinham passado e que sua casa já não era mais o que foi um dia. Porque essa casa, que na época da série é apenas uma casa de cavaleiro com terras, já foi uma gigante lá na Campina. Fundada muito antes da conquista, a Casa Osgrey foi nomeada Marechal da Fronteira Norte durante o reinado dos Gardener. Chegaram a ter 4 castelos e vários senhores menores juramentados, além de mais de uma centena de cavaleiros sob o seu comando. O maior de seus castelos era Fosso Gelado, e eles se casaram com casas importantes naquela época: Florent, Hightower, Swan, Tarbeck, até Blackwood, onde seus ancestrais, Sor Wilbert, o Pequeno Leão, chegou a derrotar um rei do Rochedo em batalha. E é legal, né, porque ambas as casas, tanto Osgrey como Lannister, têm como símbolo um leão. A diferença aí é a cor desse leão. No caso da Casa Osgrey, o leão, ele também é xadrez. O Eustácio guardava com devoção um escudo quebrado desse ancestral. Quando os eventos de A Espada Juramentada acontecem, a situação é bem diferente. Existe uma rivalidade entre a Casa Osgrey e a Casa Weber, que é vizinha ali em Fosso Gelado, aquelas terras que, ironicamente, já pertenceram aos Osgrey. O Sor Eustácio já foi amigo de Lord Wyman Weber, mas havia ali um ressentimento entre eles. O filho mais novo do Sor Osgrey, o Adam, serviu como pajem e escudeiro em Fosso Gelado e viveu até um romance juvenil com Rohanne Weber. Quando o Eustácio tentou transformar isso em casamento, ele foi recusado, educadamente, mas com risadas pelas costas. Depois disso, ele nunca mais voltou lá. Então veio a rebelião Blackfyre e o Eustácio perdeu seus 3 filhos ali. Quando retornou ao que restava de suas terras, ele voltou sozinho, um cavaleiro envelhecido, preso às memórias de uma grandeza que já não existe mais. Mas Sor Duncan não é o único cavaleiro a serviço da Casa Osgrey. Há também um personagem muito particular ali, que eu tô bem curioso para ver como vai ser adaptado. O nome dele é Sor Benis, e a descrição dele é quase grotesca. Ele tinha dentes podres, marrons, sempre manchados de vermelho por causa da folha amarga que ele mastigava o tempo todo. E ele tem o péssimo hábito de beliscar escudeiros mais jovens sem motivo nenhum. É um cara debochado, provocador, ele fica chamando Dunk de pateta e até se recusa a chamá-lo de Sor. Aliás, ele chega ao ponto de chamar o próprio contratante, o Sor Osgrey, de Sor Inútil.
Por esse e vários outros motivos, o Dunk não gosta dele. Mas o ponto principal aqui é a falta de higiene desse cara. Sempre quando ele aparece é descrito o tanto que ele fede. Ele diz que tomar banho é perda de tempo e usa sempre as mesmas roupas. Então imagina, é um cara que não cuida nem de si e nem do cavalo. Mas tem uma contradição aqui. Ele vive sujo, mas suas armas estão sempre impecáveis. Embora seja um cavaleiro, o escudo dele não tem nenhum brasão pintado ali. É apenas a madeira escurecida por camadas e mais camadas de verniz. E daí vem o apelido, Sor Benis do escudo marrom. Ele e o Dunk têm uma história antiga. No passado, o Benis já serviu ao lado de Sor Arlan. É por isso que ele chama o Dunk de Dunk, porque ele conheceu o Sor Duncan ainda nos dias dele como escudeiro. Tem todo um passado ali. Quando a história começa, ele está a serviço da casa Osgrey, contratado para manter os homens de Rohanne Weber longe de pouso veloz. Vamos olhar agora para o outro lado dessa história. Em Fosso Gelado, o castelo da casa Weber. Tem muita gente vivendo nesse castelo e provavelmente vai ser o cenário mais movimentado da segunda temporada. Tem um septão que é super gente fina e não consegue controlar a língua, tem uns cavaleiros aleatórios ali rondando a senhora viúva e tem Sir Lucas Intfield, ou melhor, Sir Lucas Longwint, como ele ficou conhecido por causa do tamanho avantajado. Mas ele não era tão grande quanto Dunk, vale a pena dizer. Ele era um cavaleiro da casa Intfield e servia como castelão de Fosso Gelado para a viúva, a Rohanne Weber. Ele já estava na faixa dos 40, talvez 50 anos. Ele era um homem orgulhoso, com um humor cruel, mas era também ambicioso, e esse é o ponto mais importante do personagem. Sir Lucas despreza cavaleiros andantes e deixa isso bem claro. Ele gosta de hierarquia, de posição, de poder e quer se casar com Rohanne, não por amor, mas por terras e status. O problema, como nós já vamos ver, é que a jovem senhora não é fácil de intimidar. Ainda em vida, o Lord Wyman Weber, o pai dessa moça, tentou arranjar esse casamento depois que a Rohanne ficou viúva pela 4ª vez. Ela recusou e aí o pai dela, furioso, decretou que, quando herdasse Fosso Gelado, do castelo da família, a Rohanne teria apenas 2 anos para se casar novamente ou ela perderia tudo para um primo distante. O Lord Wyman ordenou que Sir Lucas afastasse pretendentes indignos. Só que ele levou isso longe demais. Durante 2 anos ele praticamente expulsou qualquer homem que se aproximasse. E claro, né, havia um motivo para isso. Quanto menos pretendentes, maiores as chances de ele mesmo forçar essa situação e se casar com ela. A casa Weber de Fosso Gelado é uma casa menor da Campina, vassala dos Tyrell de Jardim de Cima, com terras que fazem fronteira direta com as da casa Osgrey. O brasão traz uma aranha escarlate sobre uma teia prateada num campo negro. Quando a história acontece, como nós vimos aqui, quem lidera a casa é a Rohanne Weber, conhecida como a Viúva Vermelha. Na infância, Rohanne se aproximou muito de Adam Osgrey, filho do Eustácio. Esse menino servia como pajem e depois como escudeiro lá em Fosso Gelado. Os dois viveram um romance inocente e o Sir Osgrey tentou transformar aquilo em casamento, mas o Lord Wyman recusou. A Rohanne acabou se casando com outro escudeiro quando tinha apenas 10 anos. E aí, durante a primeira rebelião Blackfyre, seu pai e seu jovem marido lutaram no campo do Capim Vermelho. O marido, que tinha apenas 12 anos, morreu em batalha, e a Rohanne ficou viúva ainda criança. O Adam, aquele menino, também morreu nesse conflito, e foi por ele que ela realmente chorou. Essa perda aumentou ali o ressentimento silencioso entre as duas casas. E a vida dela, dali em diante, foi marcada por tragédias. Ela casou-se novamente aos 13 anos com um homem muito mais velho, que morreu pouco tempo depois. E ela teve um filho com ele, que não sobreviveu mais que 3 dias. O terceiro marido morreu engasgado com osso de frango. O quarto sucumbiu à grande praga da primavera. Uma filha também morreu ainda bebê. Ou seja, 4 maridos mortos, 2 filhos perdidos. Não demorou para que o povo começasse a sussurrar. Ela ficou conhecida como a Viúva Vermelha, e aí começaram a se espalhar rumores de venenos, de feitiçarias, de pactos sombrios. Esses boatos, somados à presença ambiciosa de Sir Lucas,
reduziram bastante o número de pretendentes. O que é curioso, porque Rohanne era bonita, era jovem, era dona de terras valiosas. Mas, mesmo assim, alguns candidatos surgiram. O mais promissor foi Sir Geralt Lannister, que enviou cartas elogiosas de Rocher do Casterly. Mas Rohanne não se deixou iludir. Ela duvidava que um Lannister realmente fosse abandonar o conforto e a influência nas terras ocidentais para viver num lugar relativamente modesto como é Fosso Gelado. Ainda mais o irmão de um grande senhor. Bom, a partir daí começam os eventos que nós vamos ver na série, que eu não vou revelar aqui. Muita coisa vai acontecer, ela vai se casar mais uma vez e aí muitos e muitos anos se passam até que Lady Rohanne acaba se casando pela 6ª vez. E adivinha com quem? Justamente Sir Geralt, aliás, Lord Geralt, porque ele acabou se tornando o senhor de Rocher do Casterly. E aí ela finalmente teve herdeiros que sobreviveram até a idade adulta. Foram 4 filhos, os gêmeos Tywald e Tion e também Tytos e Jason Lannister. E sim, ela é a avó de Tywin Lannister e, portanto, bisavó do Jaime, da Cersei e do Tyrion. Eu acho que o George Martin tem um jeito bem particular de mostrar quais são os seus personagens favoritos. Ele dá um jeito de inserir esse personagem na genealogia de personagens importantes das crônicas, e foi exatamente o que ele fez aqui. Mas Lady Rohanne não chegou a conhecer os netos famosos. Ela desapareceu em circunstâncias misteriosas no ano 230, menos de um ano depois de ter dado à luz a Jason. E o que aconteceu com ela é um grande mistério. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu hype, deixa o seu like, que isso é muito importante, me ajuda demais a divulgar o canal. Quero agradecer também os membros do canal. Se você também quiser se tornar um membro, o link está na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.